Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, tá? Esta será uma aula para os alunos do segundo ano, onde nós vamos estudar o que nós chamamos por termodinâmica, tá bom? Então, vamos lá. Bem, pessoal, então, termodinâmica é justamente a parte da termologia que vai estudar as relações entre calor e trabalho. Tá? Essa é sem dúvida uma das partes mais fundamentais, uma das, digamos assim, das áreas da física mais fundamentais que existe. Tá? Até porque é essa área aqui, tá, que teoriza, que dá todo o embasamento do funcionamento dos motores, os motores a combustão. Tá bom? Por quê? Vejam só. Os motores a combustão são motores que eles funcionam através de processos térmicos, né? Porque se você pegar, por exemplo, um motor a gasolina, você tem ali um cilindro, tá? Onde é injetado um pouco de gasolina dentro desse cilindro, e depois essa gasolina, isso uma mistura de gasolina e oxigênio, tá? Depois é acendida uma pequena faísca que causa uma explosão, tá? Uma explosão dessa gasolina com o oxigênio. Tá? Isso faz com que haja uma expansão, e essa expansão realiza um trabalho. Tá? Esse gás que expande, ele empurra um êmbolo para cima ou para baixo, dependendo do sentido de acoplamento do cilindro. Tá? E o ato de empurrar esse êmbolo para cima é uma realização de trabalho que faz com que o carro se mova. Tá? Se tratar de um motor de um carro. Tá bom? Então, vamos lá. Né? Eu coloquei aqui uma definição bem curta. Tá? Estuda as transformações que envolvem trocas de calor e trabalho. Então, pessoal, basicamente, tá? Eu quero que vocês lembrem aqui de uma coisa. Tá? Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a energia interna de um gás, né? Que é justamente a energia que um gás ele armazena. Nós representamos ela pela letra U. E nós vimos que a energia interna de um gás ideal é dado por 3 meios, tá, de nRT. Tá? Isso aqui é a energia interna. A gente até resolveu vários exercícios envolvendo esta energia interna. Pois bem, então aqui eu quero que você observe que essa energia ela depende de duas grandezas, tá, que podem ser variadas, que é justamente o número de mols, tá bom? E também a temperatura, tudo bem? O número de mols e a temperatura. Então, observe o seguinte, tá? Vamos considerar que existem duas maneiras de se variar a energia interna de um gás. Duas maneiras, tá? A primeira maneira é através do calor, tá? Então, vamos estudar aqui como nós podemos variar a energia do gás através do calor. Então, deixa eu desenhar aqui um cilindrozinho para vocês, tá bom? Aqui. Pronto, aqui, pessoal, eu desenhei aqui um cilindro, tá? Esse cilindro aqui ele possui um êmbolo, tá? É uma tampa que ela comprime um gás, tá? Ela está sustentando esse gás, tá? Armazenando esse gás, impedindo que ele escape. Tá? E esse êmbolo aqui ele é móvel, tá? Ele pode tanto subir quanto pode descer, tá bom? Só que para essa primeira análise, eu quero que você considere esse êmbolo como se ele tivesse travado. Então eu vou colocar aqui, ó, duas travinhas aqui para que ele não suba, tá bom? Pronto. Então, primeiramente eu vou aquecer esse gás, tá certo? Então vamos aqui aquecer o gás. Como é que nós aquecemos esse gás? Dando calor para ele, né? Então o que nós vamos fazer é dar calor para esse gás. Tá? Vamos fornecer aqui uma boa quantidade de calor para ele. Tá? Você pode imaginar que a gente aquece o gás, digamos, colocando esse gás no fogo. Então, imagine aqui uma boca de um fogão,
Tá? Quando você liga a boca do fogão, começa a sair uma chama aqui, onde essa chama ela aquece esse gás, né? Então a gente está dando calor para ele. Esse calor que é dado para o gás, ele é um calor positivo, tá bom? Então por isso que nós colocamos esse sinal de mais. Então vamos lá. Então aqui, pessoal, no aquecimento, tá certo? No aquecimento, tá? Deixa eu escrever aqui um pouco mais afastado. Deixa eu escrever de azul. Aqui, ó, no aquecimento. Tá? Aquecimento. Vamos lá. No aquecimento, esse calor que é dado para o gás faz com que essas moléculas, tá? Os átomos, aí, as partículas do gás, eles se movam com mais intensidade. Então, se eles vão se mover com mais intensidade, tá? Então a energia cinética deles vai aumentar, porque a velocidade, no final das contas, aumenta. Se a energia cinética aumenta, então a temperatura aumenta. Então podemos dizer que a temperatura final, tá? Que é a temperatura após o aquecimento, é igual, é maior que a temperatura antes do aquecimento. Tá? E lembrando que a temperatura ela está aqui dentro da expressão da energia interna. Então, o que acontece? Tá? Se a temperatura aumenta, a energia interna do gás também vai aumentar. Então, o U final também é maior do que o U inicial. Tá certo? Então, aqui ó, nós vamos causar o quê? Uma variação positiva na temperatura. Tá? Uma variação positiva na temperatura implica em uma variação positiva também na energia interna. Então, o que nós conseguimos no final das contas com isso é aumentar a energia interna do gás. Tá certo? Então, se você dá calor para ele, você faz o quê? Você aumenta a sua energia interna. Você provoca uma variação positiva de energia interna. Tá bom? Por outro lado, se você quiser resfriar o gás, tá? Para resfriar o gás, imagine que eu pegue aqui algumas pedras de gelo, tá? Alguns blocos de gelo, tá bom? Eu vou pegar esses blocos de gelo, tá? E vou colocar aqui próximo ao gás, tá? Próximo ao gás. Tá aqui alguns blocos de gelo, tá? Pronto. Esses blocos de gelo aqui, eles vão retirar a energia do gás, tá certo? Eles vão retirar a energia do gás. Então o gás ele passa a perder energia para o gelo. Então, se o gás perde energia, neste caso aqui, ó, o sinal do calor ele é negativo, tá certo? Ele é negativo porque nós aquecemos, agora nós estamos resfriando, tá? Resfriando o gás. Pronto, resfriando. Então, no resfriamento, o que vai acontecer com a energia dessas partículas? Ela vai diminuir, porque se você está resfriando, a velocidade dessas partículas ela vai diminuindo, tá? Como consequência, a energia diminui e a temperatura diminui. Afinal de contas, é um resfriamento. Tá bom? Então, como é que fica isso aqui? Então, aqui, pessoal. Então, resfriamento. Tá? Temos aqui um resfriamento. Tá? No resfriamento, então, a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Isso aqui vai implicar numa variação negativa da temperatura. Tá? A temperatura ela varia negativamente. E como a energia interna depende da temperatura, então a energia, tá? A energia interna final vai ser menor do que a energia interna inicial. Isso aqui vai implicar numa variação negativa, tá? Da energia interna. Pronto. Da energia interna. Então, percebam o seguinte. Quando o calor ele é positivo, ou seja, quando o gás ele ganha calor, então nós temos o que? Temos um aumento aqui da energia interna. Tá certo? Por outro lado, quando o gás ele perde calor, o que é que nós temos? Nós temos aqui uma diminuição aqui, ó, da energia interna. Tudo bem? Pronto, isso aqui não tem nenhum mistério, não é verdade?
Então, resumindo, tá? Se o gás ele ganha calor, sua energia interna aumenta. Se o gás perde calor, sua energia interna diminui. Tá bom? Agora, vamos investigar outra maneira de tentar variar a energia interna do gás. Então, vamos para o próximo quadro. Pronto. Ok, pessoal, vamos aqui dar continuidade. Existe outra maneira de se variar a temperatura do gás, tá bom? Que é justamente exercendo um trabalho sobre ele. Eu falei aí, eu acho que foi na aula que nós tratamos sobre transformação, tá? Sobre transformação, não lembro qual era, mas eu acredito que era transformação isotérmica, tá? Na transformação isotérmica. Que nós chegamos à conclusão, tá? Que o simples fato de comprimir um gás faz com que a sua temperatura aumente, tá certo? Tá? Que eu desenhei aqueles 3 êmbolos, tá? Uma compressão, depois uma expansão, depois um caso onde o êmbolo ele estava parado. Tá? Na compressão a temperatura aumentava, na expansão a temperatura diminuía e no caso do êmbolo parado a temperatura ela permanecia constante. Então vamos imaginar o seguinte: imagine que eu tenho aqui um recipiente, onde nesse recipiente eu tenho aqui paredes grossas, tá? Tenho aqui paredes bem grossas que impedem que esse recipiente ele troque calor com o ambiente. Tá? Isso aqui são paredes muito grossas que vai fazer o quê? Que vai impedir que este recipiente ele troque calor com o ambiente. Tá? Ele não vai trocar calor com o ambiente. Você pode imaginar que isso aqui seja tipo como se fosse um material isolante, um isopor, por exemplo. Tá? O isopor ele impede a troca de calor. Pronto. Então, vamos lá. Vamos exercer um trabalho aqui sobre esse gás, tá? Como assim exercer um trabalho? Vamos pegar aqui, e vamos comprimir ele. Vamos aplicar aqui, uma força externa, tá? Uma força externa. Então, perceba que esse êmbolo, ele tanto pode subir como pode descer, tá? Só que nós vamos assumir aqui que ele está descendo. Então, isso aqui é uma compressão, tá? Uma compressão, pronto. Ele está descendo, pronto. O deslocamento é para baixo. Só que esse gás, ele vai exercer uma força para cima, né? Tá? O gás aqui, tá? Ele exerce uma força sobre o êmbolo que faz com que ele tenda a ir para cima. Tá entendendo? Só que vamos supor que a força externa ela seja maior e seja maior o suficiente para superar a força do gás e esse êmbolo ele se deslocar para baixo. Tudo bem? Pronto. Quando esse êmbolo ele é comprimido, é como se ele rebatesse as partículas para baixo, tá? Como se ele desse uma espécie de uma raquetada nessas partículas. Isso vai fazer com que a temperatura, com que a velocidade dessas partículas elas aumentem, tá? Se a velocidade delas aumenta, então, como consequência, a energia cinética também vai aumentar. E se a energia cinética aumenta, então a temperatura aumenta. Tá bom? Então, percebam só, na compressão, tá? Na compressão, a temperatura final ela é maior do que a temperatura inicial, tá? Isso significa que nós teremos aqui uma variação de temperatura positiva, maior que zero. Como a energia interna depende da temperatura, então a energia interna final vai ser maior do que a energia interna inicial. Então, esse ΔU aqui também vai ser maior que zero. Tá certo? E aqui, como nós temos, tá? Como nós temos aqui, vamos avaliar aqui o trabalho do gás, viu? Como a força que o gás exerce é para cima, tá? E o deslocamento e o seu deslocamento é para baixo, tá? Então, neste caso aqui, o gás ele vai ter um trabalho negativo, tá certo? Então, o que é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim.
vai ficar aqui o trabalho da força do gás, tá? Ele vai ser menor que zero. Isso acontece na compressão. Pronto. Então, toda vez que o trabalho for menor que zero, a energia interna desse sistema aqui ele aumenta. Tá bom? Ele aumenta. Agora vamos imaginar aqui o caso de uma expansão, tá? Vamos imaginar aqui o caso de uma expansão. Então, mais uma vez, a gente pode até tirar essa força externa, tá? Deixar somente a força do gás. Então, imaginemos aqui a força do gás. Considere isso aqui como sendo duas situações distintas, viu? Deixa eu separar isso aqui por uma cor cinza. Pronto. Isso aqui você vai imaginar que são duas situações distintas, duas situações diferentes. Pronto. Agora imaginemos que a força do gás, tá? Ela vai ser suficiente para poder mandar esse êmbolo para cima. Tá? Então o deslocamento do êmbolo agora vai ser para cima. Tá? O deslocamento vai ser para cima. Então aqui ele sobe. Tá? Nessa situação ele desce. Pronto. Como o êmbolo vai subir, então é como se, tá certo? Ele está se expandindo. Então as moléculas, as partículas que vão bater nesse êmbolo, enquanto ele está subindo, elas vão perder energia. Se elas perdem energia, então a agitação do gás diminui. Se a agitação do gás diminui, então o que nós podemos falar sobre a temperatura final? A temperatura final ela vai ser menor do que a temperatura inicial. Isso aqui vai nos dar uma variação de temperatura menor que zero. Só que, se a temperatura diminui, então a energia interna também diminui. Isso vai nos dar o quê? Uma variação de energia interna negativa. Tá certo? Isso porque vamos avaliar aqui o trabalho do gás. O trabalho do gás aqui, ó, a força do gás, ela está para cima. Tá? Deixa eu fazer aqui. A força do gás, ela está para cima, tá? Enquanto o deslocamento está para cima também, né? O deslocamento está para cima. Então, como a força e o deslocamento eles têm o mesmo sentido, então nós podemos dizer que o trabalho da força do gás, neste caso aqui, é um trabalho positivo. Então, quando o trabalho ele for positivo, nós vamos ter o quê? Vamos ter uma variação de energia interna negativa. Tá certo? Vamos ter uma variação de energia interna negativa. Tudo bem, pessoal? Ok. Pronto. Tá? Uma coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte. Tá? Se esse êmbolo ele não se movesse, se não houvesse movimento do êmbolo. Bem, se não houvesse movimento do êmbolo, então não haveria trabalho, porque não há deslocamento. Então, se não há trabalho, então não há variação de energia interna. Tá certo? Não há variação de energia interna. Tá? Vejam só. Existem duas maneiras, tá, de se variar a energia de um gás. Tá? A primeira maneira é através de calor, tá? E a segunda maneira é através do trabalho. Tá certo? Nós podemos variar a energia interna de um gás dessa maneira. Bem, nós vimos que para o caso do calor, vejam só, para o caso do calor, se o calor é positivo, tá? Se o calor é positivo, ou seja, o gás ele ganha calor, então a variação da energia interna vai ser positiva, tá? Se o calor é negativo, então neste caso a variação da energia interna é negativa, tá? Se o calor for zero, tá? Então, neste caso, não há variação de energia interna. Supondo aqui que somente o calor, tá? Somente o calor ele é capaz de variar a energia interna de um sistema. Tá? Vamos avaliar aqui separadamente o caso do calor, depois separadamente o caso do trabalho. Então, se não há calor, ou seja, o gás nem perdeu nem ganhou, então a variação aqui é negativa. Tá certo?
Quando não há troca de calor, nós dizemos que isso aqui ocorre em uma transformação adiabática. Tá bom? Isso aqui ocorre em uma transformação adiabática. Tá? Que é uma transformação que eu não expliquei para vocês, mas que a gente ainda vai ver aqui. Pronto. A outra maneira, tá, de se variar a energia interna de um gás é através do trabalho. Tá? Trabalho que nós vamos realizar sobre o gás ou pelo gás. Trabalho. Nós vimos que se o trabalho da força do gás ele for positivo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma variação de energia interna negativa. Tá? O gás ele perde energia. Se o trabalho da força do gás for negativo, nós vamos ter aqui uma variação de energia interna positiva. Tá? Ok. Agora, se o trabalho da força do gás for igual a zero, então, neste caso, tá, a nossa variação de energia interna também é zero. Tá? Isso aqui vai acontecer numa situação, tá, onde ocorre uma transformação isométrica, onde não há variação de volume. Tá? Isométrica. Perfeito. Agora, vejam só, pessoal. Quando nós misturarmos, tá, essas duas... Tá? Quando nós misturarmos isso aqui... Pronto. Quando nós combinarmos tudo isso aqui, nós vamos chegar a uma conclusão geral, digamos assim. Tá? Nós vamos chegar ao seguinte. Vamos chegar que a energia interna do gás, tá? A energia interna do gás, ela é dada pelo calor menos o trabalho da força do gás, tá? Menos o trabalho, tá? Lembrando que esse trabalho aqui, ele é o trabalho realizado pelo gás, ou sobre o gás, né? Pronto. Então, isso aqui, pessoal, é o que nós chamamos da primeira lei da termodinâmica. Tá? Isso aqui é a chamada primeira lei, tá, da termodinâmica. Pronto. E essa lei, ela relaciona o quê? Ela relaciona, tá, a variação de energia interna de um gás como sendo totalmente dependente de quê? Do calor e do trabalho. Do calor que você dá ou retira do gás, tá? Ou do trabalho que ele realiza ou é realizado sobre ele. Tudo bem? Pronto. Então, nas próximas aulas, vamos começar a exercitar isso aí, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau!